Olá, sexto ano novamente, estamos aqui reunidos. Tá, eu tô com o mesmo lenço, eu tô com os mesmos brincos, eu tô toda igual às outras aulas porque eu gravei no mesmo dia. Eu tomo banho, prometo. Seguinte, hoje o tema da nossa aula é separação de misturas. Então, a aula passada, o tema passado foram as misturas, a gente viu direitinho, classificação, o que é mistura homogênea, o que é mistura heterogênea. E agora a gente vai ver no caso de uma mistura, como que eu faço para separar os componentes, as substâncias puras que eu tenho nessa mistura, tá? Porque muitas vezes isso é importante, tá? Vocês vão perceber a utilidade desse conhecimento, tá bom? E podem ajudar em casa aí na quarentena. Usem a cozinha de vocês como se fosse o laboratório de vocês nesse momento que a gente não está indo para as nossas aulas práticas de laboratório, que a gente gosta tanto, tá? Eu vou dando umas dicas e aí até a família de vocês vai falar, nossa, mas o que aconteceu? De repente, a pessoa X, ela tá sempre agora ajudando a gente na cozinha, fazendo as coisas. Aí vocês podem falar, são as aulas de ciências, eu tô aprendendo tanta coisa que eu consigo aplicar aqui e eu quero pôr em prática. É isso então, vamos lá. Eu sei, às vezes tem alguns barulhos aqui da rua, enfim, a gente não consegue total silêncio, mas tudo bem. E também não sei por que ficou uma manchinha. Ah, ó, ela saiu. Beleza, tá bom. Então, seguinte, eu tô com esse esquema aqui do livro de vocês, tá? E aí eu vou explicar tudo direitinho para vocês, vai ficar lindo entender esse esquema depois com o texto do livro e vai ser tudo muito fácil. Vocês vão ver só. Então é o seguinte, eu vou começar aqui quando eu tenho misturas homogêneas, eu tenho alguns processos que eu posso separar os componentes dessas misturas. E quando eu tenho misturas heterogêneas, eu tenho outros processos, eu tenho mais possibilidades. Porque, vamos pensar, quando está bem misturadinho, bem diluído, bem separadinho, os componentes e misturadinhos, e você não sabe identificar quem é quem numa mistura homogênea, é mais difícil, é mais difícil. Essa separação ela é mais difícil. A gente tem mais processos para misturas heterogêneas, que são mais tranquilinhos, assim. Não de entender, mas de pôr em prática mesmo. Então vamos começar. Exemplo, olha lá, falei que vocês iam ajudar em casa? Por exemplo, nessa cena, o que vocês podem fazer? Vocês podem ajudar em casa a separar os grãozinhos de feijão antes de cozinhar. Quais que estão bons para o consumo? Porque às vezes é umas coisas estranhas. Não sei se vocês já fizeram esse processo. Eu já achei pedra no meio do feijão. Eu já achei milho no meio do feijão. Essa é a verdade, galera. Não vem tudo bonitinho, embalado da fábrica, separadinho. A gente precisa fazer uma separação que eu vou chamar aqui, no detalhe das mãos do rapaz aqui na cozinha, de catação. Esse é o nome, catação. Por quê? Porque ele está catando os grãos bons que ele quer para o feijão dele. É isso. Você pode fazer manualmente ou pode fazer com uma pinça, por exemplo, dependendo do que você for pegar e se for menorzinho, enfim. Catação. Quando a gente vê bem que tem algo estranho ali, um componente estranho ali numa mistura, como eu falei, dessas coisas estranhas que já apareceram ali na embalagem do feijão, a gente pode fazer essa separação por catação. A segunda, o segundo processo aqui, da segunda mistura, é o que o garoto está fazendo aqui com uma peneira. Adivinha como é que chama? Peneiração, galera. Fácil, suave. Peneiração, quando a gente tem um sucão de laranja, que eu amo, da fruta mesmo. E aí vem o que junto? Vem semente, vem um bagaço, vem
ali componentes que a gente não quer no suco. Então, a gente separa em que passa o líquido e fica o sólido na peneira pela trama, pelos buraquinhos da peneira. Quanto maior, mais coisa passa. Quanto menor, mais coisa fica na peneira e melhor a separação. Normalmente a gente separa sólidos de líquidos por peneiração. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho uma filtração. Quando a gente faz o cafezinho, também acompanhei em casa, não o de cápsula, tá? O de cápsula nem é legal para o meio ambiente ficar usando muitas cápsulas. Essa cápsula depois ela é super difícil de separar. A gente está falando de separação de misturas, os componentes que formam essa cápsula, do Nescafé mesmo, é disso que eu estou falando, para reciclagem. Então, assim, traz um lixo que não é legal. Tudo bem, eu também tomo café de cápsula às vezes, mas vamos evitar. O melhor mesmo é esse aqui, ó, em que a gente pega o pozinho de café, ferve a água, coloca o pó no filtro, passa a água quente pelo filtro que leva o que misturou homogeneamente de café com a água, e aí eu tenho o café pronto para ser bebido e retém aqui no filtro o sólido, o pó, o resíduo de pó, tá bom? A borra de café fica aqui no filtro, filtragem, tranquilinho. Então, ó, lá no esquema, ó, filtração, peneiração, catação, a gente já entendeu o que é. Vamos para os seguintes. Então, o que faltou aqui de heterogêneas? Separação magnética e decantação. A gente vai entender. Tá. O que é a decantação, tá? Decantação é o seguinte: você tem essa água, vou chamar aqui de suja, mas não quer dizer que ela tá suja, que não poderiam ter peixinhos, vida morando nesse aquário, não é isso. Mas se eu quero separar a água da areia, eu espero essa areia que tá misturada mesmo. Pensa que eu revolvi essa areia com uma pazinha, e aí eu tenho essa primeira imagem. Se eu espero alguns instantes, alguns minutos, ela decanta, que é o quê? Afunda, que é o quê? Se acumular no fundo do aquário. Isso é decantação, tá? E depois fica mais fácil de eu separar a água da areia do que nesse primeiro momento. Então, eu espero decantar, afundar o mais pesado, o mais denso na hora da separação. Isso que é decantação. Trabalha com diferentes densidades dos componentes dessa mistura heterogênea. Tá? O que eu tenho aqui? No laboratório, a gente pode usar um funil de decantação. O que eu tenho? Água e óleo. Água e óleo. A água é mais pesada? Vai afundar com relação ao óleo. No funil de decantação, eu tenho uma torneirinha que me permite o quê? Abrir ela separada do óleo, a água ela vai escorrer no becker e eu vou ficar atenta para quando eu tiver já no finalzinho dessa água que vai escorrendo, antes de passar óleo, eu fecho a torneira e eu separo esses dois componentes pela densidade deles. Esse é o funcionamento do funil de decantação no laboratório. Tá bom? Qualquer coisa, plantão de dúvidas. Anota aí e traz para o plantão de dúvidas. Aí ficou faltando separação magnética.